o varejo da forma que ele é, né? Se a Amazon é o 10º maior no ranking, né? As demais empresas, nós vamos ver que são varejistas tradicionais, o Walmart é uma delas, a primeira, né? E uma notícia recente aqui do Valor Econômico mostra que o atacarejo no Brasil continuará sendo o maior investimento, né? Lembrando que atacarejo tem seu líder, o Atacadão, tá? Que é uma empresa do Grupo Carrefour, empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Paris. O investidor internacional financia a abertura de lojas com zero de tecnologia digital, pelo menos. Então, a gente está vivendo paradoxos, né? E eu acho que esse é um tempero interessante para nós iniciarmos, né? E analisarmos esse tipo de tendência, né? Porque empresas apostam nessa transformação tecnológica e porque ainda nós convivemos com esse varejo tradicional. E como que o consumidor, né, vai ser impactado, disputado, engajado nesse cenário. Graça, acho que é essa a introdução que eu faço. Tá ótimo. Acho que você já pode... Muito bem, nós agradecemos então Ricardo Pastore, abrindo aqui as atividades deste painel, convidamos a ocupar seu lugar. Já está aqui no palco conosco quem será a moderadora deste painel, Graça Sermu, diretora editorial das revistas Decision Report e Security Report. E nós convidamos a também compor este painel André Petenucci, diretor de tecnologia da Netshoes, Marcos Whitman, vice-presidente de tecnologia da Buscapé, e Luiz Dosso, cofundador e diretor da Dextra. Palavra com a moderadora deste painel, Graça Sermu. Obrigada. Estou me ouvindo bem? Bem, acabei de checar que nós temos a plateia online também continua nos acompanhando, além da plateia presencial. É óbvio que agora o evento ele começa a se diversificar, tem vários sabores, então ele vai dividindo um pouquinho o público que quer ficar no painel, o público que está acompanhando a jornada que virou movimento digital, depois da abertura já mudei o nome da jornada, e temos também lá as rodadas e convido todos vocês a estarem também compartilhando todos esses momentos, né? Mas aqui no nosso painel o objetivo, né, é fazer essa grande terapia em grupo, né? E eu sou aqui, não sou formada em psicanálise, mas acabo tendo um pouco essa função de tentar, de certa forma, tirar de vocês um pouco do conhecimento que cada um tem e compartilhar aqui com todos, porque eu acho que um dos objetivos do nosso trabalho no Congresso TI Varejo é exatamente esse, né? Trazer toda essa comunidade e fazer com que vocês compartilhem visões, experiências, enfim. Esse painel, diferentemente do outro, né, que a gente discutiu, a loja física, quem estava no primeiro painel aqui? A grande maioria. Bom, então, vocês se lembram que a gente estava falando sobre loja física, sobre o impacto do digital na loja física. Vocês vão perceber ao longo dos 4 painéis, porque todos vão ficar comigo até o final do dia, com certeza, que em cada painel a gente tem um tema diferente, mas eles, de certa forma, se conectam, porque as coisas estão muito próximas, né? A gente vai falar de cultura digital aqui, vai falar um pouco, começar falando sobre globalização, sobre o impacto da globalização e os exemplos, como o próprio professor trouxe, né, da Amazon, sempre tem sido a referência. Já repararam que em banco, em outros setores, as referências internacionais não são tão fortes quanto no varejo? Eu atuo em todos os segmentos, mas sempre quando eu estou num evento de varejo, a gente está sempre se referenciando com as experiências de fora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre globalização e depois sobre a cultura do nosso varejo brasileiro, de como é que vocês estão percebendo essa cultura nas organizações de vocês e também a cultura digital do próprio consumidor, tá? Então, eu vou começar questionando um pouquinho se vocês concordam com essa minha colocação, de que a questão da globalização, ela gera, efetivamente, um impacto muito grande nesse segmento do varejo. Quem quer começar a já fazer esse comentário? Vou mudar um pouquinho. Primeiro painel... Esse aqui eu já mudei, vocês perceberam que nunca nada é igual comigo. Quem quer começar comentando sobre a globalização?
Pode? Ótimo. Som? Pronto. Agora sim. Bom, eu acho que tem um impacto direto, sim. Até fazendo a relação desse primeiro painel com o segundo painel que a gente viu, é muito claro as questões de que a gente está se espelhando muito em tecnologias e experiências que a gente está proporcionando fora do Brasil para trazer algumas coisas para cá, né? Tem sim a questão de que existem algumas restrições com relação à infraestrutura e tecnologia, com relação à acessibilidade, custo, enfim, mas eu também acredito que a gente no Brasil tem o perfil do consumidor um pouquinho diferente do perfil do consumidor de fora. Né? Se você analisar a parte de fidelização e a experiência de usuário que o consumidor brasileiro espera ter, ele é diferente de uma experiência de usuário que o consumidor de fora espera ter, né? Por que eu falo isso? Acho que muito se fala em fidelização e depois trazer a experiência. Eu acho que é o contrário. Primeiro você traz uma experiência diferenciada para depois você proporcionar a fidelização do consumidor, né? E eu acho que, globalmente, fora do Brasil, mercados europeus e americanos, isso já está um pouco mais enraizado. No Brasil, a gente tenta atropelar um pouquinho as coisas e inverter um pouco essa ordem. Eu, particularmente, não vejo muito dessa forma. Eu acredito que a gente precisa, primeiro, proporcionar uma experiência única e diferenciada para o consumidor, para depois a gente trazer a fidelização. Tá? Então, acho que o primeiro exemplo que a gente consegue pegar da cultura global que a gente consegue trazer para o Brasil, esse seria um ponto bem legal de começar. Mas além de, já avançando um pouquinho, quer dizer, você de certa forma concorda que realmente no setor varejista a referência internacional ela é forte, né? Sim, mas ao mesmo tempo existem aí alguns comentários, alguns especialistas que de certa forma também às vezes acaba até atrapalhando um pouco o ritmo do varejo brasileiro, que acaba se espelhando um pouco nos modelos internacionais e tentando implementar coisas aqui que a gente não tem ainda uma cultura, né, no Brasil, no consumo, que possa. Então, assim, a pergunta para dar sequência é, na sua opinião, globalização é bom? É ruim? Onde ela ajuda? Onde ela complica? Bom, eu acho que tem vários aspectos, né, dentro dessa equação que a gente precisa compor, né? Do ponto de vista de consumo, quando a gente fala de globalização, é um aspecto que está intrínseco na nossa vida, né? Então a gente consome o tempo inteiro. E agora com acesso à comunicação, você ter acesso ao que está acontecendo em outros países e tudo mais, você gera um aspiracional por mudar essa experiência. Só que como o próprio Marcos falou, né, a gente tem diferenças no mercado. O nosso consumidor talvez esteja em um outro step dessa jornada, né? Em um outro passo dessa jornada. Tem dificuldades no Brasil ainda de infraestrutura, de custos, como ele mesmo falou. Então, eu acho que de vez em quando a gente... algumas empresas, principalmente as mais tradicionais, no afã de tentar gerar inovação com algumas coisas que hoje a gente tem acesso à informação que está acontecendo em outros mercados, acabam, às vezes, atropelando um pouco o ritmo da adaptação do consumidor, né? Eu acho que esse caminho não tem volta. A gente já tem um cenário hoje que, quando você olhava 10, 15 anos atrás, era muito diferente. Então, por exemplo, a nossa loja está aí no bolso de todo mundo, no seu celular. Esse padrão de consumo vem se alterando, né? Eu acho que os exemplos de fora, a globalização e esse acesso maior à informação do que está rolando em outros mercados, gera também um aspiracional no consumidor nacional de ter uma experiência diferenciada, né? E aí eu concordo muito com o que o Marcos falou. Eu acho que a experiência é a chave dessa história. E quando a gente fala experiência, não é só ser inovador ou tentar fazer alguma coisa diferente, mas é usar a experiência para alavancar o seu negócio e mudar o jeito que o seu consumidor interage com a sua marca, com a sua operação. Entendendo o passo que o mercado, o consumidor, naquele segmento específico, está desse caminho. Por exemplo, a nossa empresa, a Netshoes, é uma empresa que tem esse DNA digital. Sim. Então, o nosso consumidor, né? Exatamente, o nosso consumidor está acostumado com um outro padrão de consumo. Um hortifruti, um cara que vende grocery, talvez não. A gente tem que entender o tipo do cliente. A gente mesmo tem clientes que são super engajados conosco, que tem o nosso app, é brand lover, tem um tipo de relacionamento com a nossa marca.
E a gente tem o outro, que é aquele cara que veio por uma oportunidade, conheceu nossa marca por conta de um desconto, de uma promoção, né? É conservador, começa a sua trajetória. Digital, você tem esses perfis diferentes. Exatamente. Mesmo tendo esse DNA digital, a gente tem diversos DNAs de consumidores que a gente precisa saber falar com cada um deles e entender o momento que ele está. Não adianta eu pegar um consumidor que nunca se relacionou, por exemplo, com a gente através dos canais digitais, seja no nosso mobile site ou no app, e tentar forçar ele a se adaptar numa tecnologia que não tá dentro do padrão de consumo dele. Então, a gente tem que entender esse time. A gente está vivendo numa bolha de transição de consumo. A gente tem gerações como as nossas aqui, que foram adaptadas à tecnologia, e tem gerações como os nossos filhos, que com 3 anos mexem melhor no iPad do que meu pai com 70. São perfis diferentes, a gente tem que saber falar com cada um deles. Vou lá na ponta com o Luiz, que assim, a gente começou falando, né, do impacto da globalização, mas já entrou um pouco na própria cultura, né, porque essas coisas estão muito associadas, né. Então acho que já posso inaugurar com você o comentário sobre a sua visão na questão da globalização, mas falar também um pouco sobre o ponto de vista de cultura, mas principalmente pelo seu papel como indústria nesse cenário, né, o quanto você percebe que a questão de olhar o exemplo de fora, né, se empolgar, tentar implementar a solução aqui, esbarra às vezes nessa questão cultural. Legal. Antes disso, eu queria colocar um outro aspecto de globalização que eu acho que é importante para o varejo pensar. Tem uma mudança de hábito. Se a gente pega esse público que o Pastore trouxe, o público mais jovem, que é 70% no país em desenvolvimento, esse público já acessa como consumidor sites externos, globais. É muito comum, todo mundo conhece, a gente mesmo já fez, comprar de um site americano, de um site chinês, de um site europeu, e esses sites, esses varejistas de outros países estão competindo com o orçamento do nosso consumidor aqui no Brasil. Então você começa a ter um outro player para vários produtos. Isso a gente está falando de produto físico. Se a gente falar de produtos digitais, que eu não tenho a complicação do frete, isso vai ser entregado imediatamente, e aí esse público jovem consome muito mais disso aí, comprando coisas para game, produtos puramente digitais, tem um outro competidor global. Então, isso é uma tendência que eu acho que vai ficar cada vez mais forte e tem que estar no radar da estratégia do varejista nacional. E aí, assim, tentar explorar essas coisas que são nossas, que são locais. Quer dizer, o que você está falando que a questão da globalização não é só no sentido de ver exemplos de fora, é que a globalização impacta diretamente porque o consumidor agora está em qualquer lugar. Exatamente, o consumidor é um consumidor global, mesmo com as barreiras que existem hoje, logística, de tributação, mas acho que todo mundo aqui, quem já comprou de um site externo e mandou, quem comprou de um site chinês já? Eu já comprei, acho que todo mundo aqui. Quantos já compraram? Já comprou. Vamos levantar a mão. Bastante. Bastante gente. Então, isso cada vez é mais comum. E a gente ainda está numa faixa etária mais velha. Se você pegar a garotada, é mais ainda. Tá? Do lado da Dextra, o que a gente olha o mercado, e aí é uma posição até privilegiada de falar. Nós olhamos o topo, o nosso serviço é para o digital. Então, é muito mais fácil a gente pensar e resolver essas coisas. O nosso público, o nosso time, é um time jovem, é um time que está na faixa dos seus 25, 30 anos. Então, ele já é um nativo digital, ele já entende essas coisas sem grandes dilemas que a gente, que é um imigrante digital, aí vive. Tá? Então, enxergar e trazer soluções para isso é algo muito mais natural. Pastore, voltando e tentando, né, a partir do que foi colocado, avaliar um pouco na sua opinião, né? Então a gente olhou um pouco a globalização, o aspecto de referenciar o próprio varejo, de mostrar tecnologias e de certa forma nortear, mas também vimos aqui que cada um tem que encontrar, né, o seu próprio DNA. E o Luiz agora no final trouxe um aspecto interessante também, que é o consumidor global. Então eu volto com a pergunta para você. A globalização, ela ajuda? Ela desafia, na sua opinião, o que ela traz de bom e de ruim também? Ela desafia. O Brasil não tem uma boa tradição nisso, nós somos historicamente fechados, não é? E isso retarda o nosso desenvolvimento das empresas. Não é? Agora, é bom lembrar, foi muito bem lembrado, que a globalização são 2 sentidos, de lá para cá e daqui para lá. Não é? E nós temos um mercado muito maior lá fora. Não é? E o varejo brasileiro está acostumado a vender só para o consumidor local. Sim. Não é? E um caso que me chamou muita atenção esse ano, lá no Congresso de Nova York, lá, promovido pela NRF,
uma startup chamada ShopShops, que entra por streaming, não é? Então, o consumidor na China escolhe uma loja em qualquer lugar do mundo, o exemplo dado lá foram lojas americanas, em São Francisco, Nova York e tal, não é? E eles quebram totalmente o formato de e-commerce do jeito que nós conhecemos, não é? Então, por quê? Porque a afirmação é a seguinte, a constatação é a seguinte, o varejista de loja física se desenvolve, as lojas são bonitas, são atraentes, né? É muito mais interessante você ver uma bolsa exposta com merchandising, o projeto de VM adequado, né? Presente lá junto com outros produtos, do que uma fotinho numa página estática, né? Então, essa startup permite que o consumidor entre por streaming numa loja, seja atendido, né, e o produto é demonstrado ali como se ele estivesse ao vivo, né? Então a gente está vendo que existem ferramentas para o varejista brasileiro atingir outros mercados. Agora, essa é uma questão que nós devemos colocar para os varejistas, né, se isso está na pauta ou em que grau de prioridade se encontra, né? Eu queria aproveitar a presença da Netshoes e do Buscapé como usuários aqui nesse painel, porque vocês comentaram sobre o próprio perfil, né? Mesmo que se você esteja falando de um varejo digital, você também trabalha com perfis. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da cultura digital desse consumidor? Como é que vocês têm avaliado isso? Como é que isso tem sido importante para vocês avançarem, tanto em recursos tecnológicos, tanto em serviços diferenciados? O quanto que isso impacta? Eu queria ouvir vocês dois sobre isso, para depois ouvir os especialistas também. Bom, esse assunto é complexo, né, Graça? Porque a Netshoes, ela não é somente uma operação, né? Então, a Netshoes tem as nossas marcas próprias, Netshoes, Zattini e Shoestock, todas as marcas de parceiros que a gente também opera os sites, as operações de e-commerce, e não só no Brasil, mas no Brasil, na Argentina e no México. E, além disso, a Shoestock a gente tem uma loja física, que é a única loja física que a gente tem hoje no portfólio. Sim, de operações. Já você ia deve perguntar conhecer, né? sobre ela. Que todas as mulheres conhecem. Ficou bonita demais. E tem sido o nosso xodó, do ponto de vista de testar outras coisas, de ter um ambiente diferente para poder conhecer o cliente. A Netshoes tem, no seu passado remoto, aí, já teve uma loja física antes de investir 100% no e-commerce, e agora, desde o Dia Internacional das Mulheres, a gente reabriu a loja da Shoestock. Então, assim como eu falei na primeira vez, são públicos diferentes, em amadurecimento digital diferente. Imagina, o público no México, na Netshoes, tem um comportamento diferente do Brasil. Daí tem uma digitalização diferente, assim como na Argentina, e assim como nessas verticais. Então, nosso público de esporte tem um comportamento, nosso público de moda tem outro comportamento, nosso público de beleza, que é outro segmento que a gente também atua, tem outro comportamento. Eu acho que a grande sacada é a gente entender que não tem uma solução para tudo. A gente precisa entender quais são as soluções para cada passo dessa jornada, e em cada ambiente que ele está, né? Então, vocês vão avaliando, quer dizer, a pesquisa acaba sendo de campo mesmo. Vocês vão avaliando o comportamento desse consumidor nesses canais. E, em função disso, vocês vão dosando o que você vai disponibilizando. Exatamente. É que a gente tem uma vantagem ao varejo físico, né? Que o varejo físico hoje ele está passando por uma digitalização, mas a gente no e-commerce já nasceu com isso. Então, eu sei de cada cliente que entrou no nosso site, quanto tempo ele ficou, em quais páginas que ele passou, qual foi a navegação que ele fez, qual foi a categoria, qual produto que ele viu, qual produto que ele comprou, qual produto que ele avaliou. Tudo isso gera uma imensa massa de dados que a gente consegue mapear padrões, mapear segmentos de cliente, dados os seus dados pessoais, e também os dados que você disponibiliza nessa interação. Agora, o quanto que essa cultura digital, porque vocês fizeram um caminho inverso, né? Então a gente tem que perguntar o quanto que essa cultura digital ajuda na hora de você avaliar a loja física, o comportamento na loja física. Dá ou a gente está falando de coisas diferentes? Dá porque você já tem o conceito. Às vezes tem coisa que a gente quer
fazer na loja física, porque a gente tem o conceito do como olhar o cliente, que tipo de informação que a gente precisa tirar dele, e que tipo de comportamento que a gente quer mapear, que tipo de produto que ele vê, onde ele frequenta a loja. E até, eu acho que no varejo físico, de uns 10 anos para cá, cresceu muito o número de soluções de analytics e que conseguem fazer esse traqueamento de um comportamento que é mais presencial, físico e não online, que era de uma forma mais fácil e fluida que nem a gente tem no online. Mas eu acho que o catch-up que a gente fez de abrir uma loja física depois de ter 17 anos de DNA online é um catch-up mais fácil de fazer no momento atual do que uma empresa que tradicionalmente foi loja física e agora precisa estar num campo diferente, muito mais digitalizado. Vou parar aí para consultar os universitários. Você concorda, professor? Concordo integralmente. Que uma empresa que começou com uma cultura digital tem mais facilidade de ir para o mundo físico e levar essa cultura do que o contrário? Sem dúvida. O início foi inverso, né? As empresas e-commerce se baseavam nas práticas tradicionais de varejo, né? Hoje não, inverteu, né? Inverteu porque o varejo digital tem muito a ensinar e a transformação vai ser exatamente assim, né? O varejista baseado em lojas físicas, ele vai ter que adquirir essa cultura, provavelmente a gente vai ver aquisições, o Walmart fez isso, ao mesmo tempo que a Amazon adquiria Whole Foods, a Walmart adquiriu Bonobos, né? Uma loja de marca masculina. Exatamente. Tudo bem que a proporção é bem menor, mas o Walmart, com todo o seu gigantismo, precisa aprender com as empresas online essa nova cultura, precisa adquirir, né? E olha, que é fundamental para a sobrevivência, seja do físico, fundamental, né? para a sobrevivência, do exatamente. Físico, né? Senão, a cultura digital como essas necessária empresas, para a sobrevivência elas do físico. vão navegar num território assim muito comoditizado, não é? Sem fidelização, onde preço vai imperar, né? Quer dizer, essas grandes organizações ainda têm uma sobrevida razoável, mas os menores é uma situação. Agora, só para concluir, eu salientei agora há pouco uma fala da dona Luiza Helena, né, a presidente do Conselho do Magazine Luiza, que ela já usa o seguinte discurso para definir a empresa dela, né, que Magazine Luiza é uma empresa digital baseada em lojas físicas. Eu acho que é brilhante, o discurso está legal, vamos ver a prática, né? Marcos, fala um pouquinho para vocês como é que está sendo, compartilhar quase um mini case aí no nosso painel, depois eu passo para o Luiz comentar também, mas como é que é para vocês lidar com essa questão da cultura digital desse público, porque eu percebi que também existe, mesmo no mundo digital, um desafio de perfil diferente, consumidores diferentes, hábitos diferentes também nesse universo digital, né? O Buscapé agora está passando por um momento diferente, né? A gente está se tornando marketplace também. Isso traz naturalmente os mesmos desafios do que outros grandes varejistas já vêm passando no mundo de marketplace. Por quê? Quando você traça as personas, né, quando você está falando de marketplace, você está trazendo pessoas para dentro do seu site completamente diferentes, com intuito completamente diferentes, para consumir produtos completamente diferentes, né? A famosa cauda longa, e a gente tem que lidar muito bem com isso para conseguir conduzir o consumidor de uma forma a ele encontrar ou ele consumir o conteúdo e conseguir efetuar uma compra necessariamente dentro do âmbito online. Indo um pouquinho para a questão de que o online, a transição do online para o offline ela é mais simples, eu concordo. Mas a gente, no Buscapé, a gente está enfrentando alguns desafios também, e a gente está fazendo uma imersão no mundo offline também, que é trazer lojas offline para venderem dentro do Buscapé como marketplace. Tá. E o que a gente está sentindo com isso? Assim, acho que essa questão de globalização que a gente estava falando antes, toda a questão de segmentação, criar uma experiência única para o usuário, ela é muito mais madura no mundo online. E as lojas e os pequenos varejistas offline eles estão percebendo isso, que eles estão perdendo o mercado
para essa experiência única que o mundo online vem proporcionando. Então, eles estão interessados e muito abertos a entender como funciona toda essa dinâmica online, e eles estão querendo, sim, fazer essa imersão no mundo offline, porque antes a gente encontrava muita barreira, né? Você falar de colocar um device ou um tablet ou alguma coisa dentro de uma loja offline, que era puramente offline, você tinha muitas barreiras. Acho que hoje, com essa questão de globalização, com a questão de a tecnologia ficar mais acessível e com relação, principalmente com o advento dos marketplaces, né, em que está quase todo mundo dentro de todo mundo e assim você cria um grande ecossistema onde todo mundo tem os produtos, as lojas offline eles estão muito mais abertos, os varejos offline estão muito mais abertos a fazer essa imersão no mundo online também. Isso cria um desafio, porque assim, é um perfil de consumo completamente diferente, né? À medida que você consegue traçar essas pessoas e trazer elas para dentro do mundo offline também, você tem uma cadeia completa ali e uma experiência que aí ela é matadora, entendeu? Acho que esse é o grande desafio, esse é o grande investimento de tempo e tecnologia que os grandes varejistas que estão no on e estão no off estão gastando tempo e neurônio agora, né? Mas a gente tem passado pelo exatamente o mesmo desafio da Netshoes, pensando que a gente está começando no marketplace e também estamos abordando agora os varejistas offline. Então, é muito similar esse desafio. Eu queria ouvir você, Luiz, também sobre, quer dizer, vocês atuam, pelo que você falou, muito mais no digital. Você percebe que empresas que fazem o caminho, que vai chegar no digital, ou ela saiu do físico, né? Foi para o digital ou já nasceu digital, mas enfim, quando ela chega com uma demanda digital, você percebe que essa cultura, esse DNA de offline, online, faz muita diferença? Faz na muita hora diferença. de absorver a tecnologia? É curioso a gente falar disso. disso agora, que eu tive 2 conversas aqui hoje de manhã, antes dessa rodada, exatamente sobre isso. Assim, que a Dextra é um parceiro de desenvolvimento de software sob medida, de produtos digitais, basicamente. Quando é um cliente já do e-commerce, estava falando isso com o Petenucci agora, 20 minutos. É muito mais fácil a conversa, a nossa abordagem, trazendo ágil, trazendo lean, trazendo essa visão de como criar novos produtos digitais. Você tem uma cultura parecida, você tem um ambiente interno muito mais orientado à inovação, à experiência, a testar coisas rapidamente, a medir feedback, colher dados. Então, é uma cultura muito próxima. E é aí que a gente olha, e o nosso papel como no setor é trazer o que tem de mais inovador, é puxar o mercado, é sempre fazer provocações para que a gente gere inovação ou diferenciação nos clientes. Quando a gente fala de uma empresa que está em transição, acho que hoje uma empresa puramente offline dificilmente seria um cliente da Dextra. São empresas que estão numa transição. E essa transição, muitas vezes, o executivo ele olha ele tem um pé em cada barco, ele quer ter o melhor dos 2 mundos, ele quer ter a garantia que tudo vai funcionar, com contratos que espelham isso daí, e um desejo muito grande de já fazer o ágil, de ter uma resposta mais rápida, de fazer um go-to-market com mais qualidade, de poder fazer escolhas baseadas em dados, e muitas vezes são coisas completamente conflitantes, você não pode ter as 2 coisas, você tem que escolher um caminho a seguir. Então, isso a gente percebe bastante. Quando uma empresa fala, olha, eu preciso ser mais ágil, isso implica em fazer decisões, tem um dilema aí que você tem que escolher um caminho. Você vai ter que abrir mão de outras coisas. Mas é um caminho inevitável. Isso a gente já está nesse percurso aí há 10 anos. Tá? O que a gente percebe hoje é que é muito mais natural e já tem uma compreensão muito maior sobre como seguir na agilidade, na digitalização. Graça, só fazer um comentário? Claro. Que o Luiz pontuou, é interessante. A gente discute muito a disrupção da digitalização do ponto de vista de negócio. Isso. Mas tem um aspecto que eu acho que a gente discute pouco como mercado, que é o ponto de vista da disrupção da digitalização no organizacional da empresa. Acho que esse aspecto é muito pouco discutido no mercado como um todo, e é um aspecto, inclusive, predecessor à disrupção do mercado. Porque se a empresa não conseguir mudar o mindset, e não é só pensar no negócio, mas pensar como que ela vai se organizar dentro de casa, como ela vai mudar os seus processos, como é que ela vai mudar a capacitação do seu time, ela não atinge o segundo objetivo, que é digitalizar
o negócio dela. Quer dizer, você está falando que essa cultura digital, que muitas vezes tem uma preocupação, cultura digital, então deixa eu trazer uma tecnologia nova, deixa eu ver como é que é o consumidor, e às vezes esquece que a cultura digital tem que começar às vezes esquece no próprio modelo, né? Que esses novos assuntos tratados da mesma forma que era tratado anteriormente no mundo não digital, não funciona. E o que você está falando é interessante, porque muitas vezes, em outros painéis, já esbarrei com essa discussão, que às vezes você acaba criando uma disruptura dentro da própria organização. Tem a turma do digital, que é a turma que está realmente envolvida com isso, mas aí tem uma outra parte da organização, isso e às vezes nocivo, gera atrito, né? e conflitos entre isso essas altamente duas. nocivo. A gente o Fatala falou um pouco disso de manhã. Isso, na abertura. Tem que ser, mais do que fazer o ágil, ser digital, é ter essa cultura dentro da empresa. Exatamente. E onde a gente tentou fazer projetos com agilidade em clientes de varejo que não tinham essa cultura, a gente sentiu um choque muito grande. Tinha um impacto, às vezes até o projeto não entregava tudo o que era necessário, porque a cultura de experimentação, a governança é muito forte, você não tem espaço para inovação. Então, mais importante do que a metodologia, a ferramenta que você vai usar é o mindset, é a cultura da empresa. Antes de abrir para as perguntas, já estou recebendo aqui perguntas da plateia virtual e acredito que a plateia presencial também tenha. Só para fechar essa discussão, professor, em relação à cultura online e offline, você falou bastante sobre como o varejo físico, né, pode aprender ou absorver a cultura digital. Vice-versa, o que é cultura, o que o varejo online tem para aprender com o offline? Na sua visão, tem coisas aí que não vão mudar, que são coisas do varejo? Olha, porque o varejo tem, né, uma tradição, né? Tem coisas que o pessoal fala, não, mas isso aí é uma tradição do varejo, isso aí faz parte, está no DNA do varejo. E está muito próximo, muito presente nas empresas físicas, né, nas tradicionais. O que o online tem a aprender aí? A cereja do bolo é a loja. A loja é o cenário, né, onde as coisas acontecem, né? O ponto de venda, a exposição do produto, a presença do consumidor, o convívio de uma marca com outras marcas, né? Tudo isso facilita a vida do consumidor e a estratégia passa a ser, então, a geração de conhecimento. A experiência não é mais com a compra, não é? Mas com o conhecimento adquirido, né? Então, as pessoas precisam aprender a fazer uma pizza mais gostosa, precisam aprender a se vestir melhor, consumir melhor tecnologia, quer dizer, como a tecnologia pode ser mais produtiva, pode ajudar a me tornar mais produtivo como profissional, como estudante, enfim. Então, esse cenário, né, é o cenário ideal para que essas coisas aconteçam. Agora, o avanço tecnológico tem sido tão dramático e tão rápido, né, que não dá para dar as costas para isso. Então, essa nova loja que nós chamamos lá no núcleo de varejo da SPM, a loja 4.0, né, ela passa a funcionar com os elementos tradicionais, físicos, tangíveis, mesmo os conceitos intangíveis de marca, design, etc. e tal, mas também tecnologias como inteligência artificial, meios de pagamentos, estratégias para engajamento, os displays interativos, ferramentas para gestão de loja, né? Então, nesse momento, nós estamos conduzindo 2 estudos, um especificamente sobre Omnichannel, né, que mapeia toda a produção acadêmica em Omnichannel até o momento, e é pouca, né? Quer dizer, esse é um tema novo no aspecto global. E um outro estudo que faz um comparativo de startups de varejo, inclusive junto com o pessoal do Oasis Lab, faz esse comparativo entre startups de varejo no Brasil e fora do Brasil. E a gente vê que alguns temas, o Brasil está ali muito igual ao que acontece lá fora, né? Então, na verdade, quando o professor começou falando, eu entendi, quer dizer, percebi que tem algumas coisas que são tradicionais, ou pelo menos são importantes. São né? importantes. Tiraria a palavra do varejo independente, se ele for online. Quer dizer, todo mundo tem a aprender com todo mundo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é muito interessante, que está vindo aqui da plateia virtual, e vou trazer aqui, eu acho que um de vocês aí, com certeza, pode comentar.
trazer o que tem de mais inovador não necessariamente tem a ver com tecnologia, certo? Dependendo da minha demanda, uma simples implementação de Wi-Fi pode trazer uma cultura digital para a empresa e também para o consumidor. Vocês acham? Ou tem um limite aí entre o que você vai trazer realmente de inovador ou não? Quer dizer, usou aqui o exemplo do Wi-Fi, referenciando talvez uma loja física, mas a pergunta quer dizer o seguinte, quer dizer, qual é a barreira, qual é esse limite se realmente você está trazendo alguma coisa que é de verdade inovadora? Eu acredito nisso sim. Na verdade, hoje em dia você tem tantas opções para se inovar, que eu até vejo que dentro das empresas online, um dos principais problemas seja a perda do foco na inovação. Assim, o que é inovação para o seu cliente? Assim, você tem tanta inovação, tanta opção, que se você tentar atacar o todo, você vai perder o foco e você não vai atingir seu cliente. Então, eu acredito sim que identificando o foco e o que seu cliente realmente precisa, você atacar aquele ponto cirurgicamente, é claro, entrar com uma inovação é sempre legal, né? Mas até complementando um pouco o que o professor estava falando agora, eu acho que o mundo online ele tem muito a aprender com o offline na questão de manter a humanização da relação. Assim, a gente fala tanto de... Falando, né? A gente fala tanto fazer de... a melhor pizza continua valendo, independente se é offline ou online. A gente esquece disso às vezes, né? A gente está falando tanto de inovação, disrupção tecnológica, globalização, que a gente esquece que, às vezes, o cliente só quer um contato físico, às vezes ele só quer ser chamado pelo nome, ele não quer que você fique em cima dele, importunando o tempo todo. Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso, e eu acredito sim que inovação em excesso faz a empresa perder o foco, e isso é um grande problema. Porque você perde o foco no cliente de verdade. Vocês gostariam de comentar também se inovação demais pode Eu acho que eu tenho a acrescentar. Concordo 100% com o que o Marcos falou. A gente vive num momento de mudança acelerada, onde tem uma pressão por inovar, por se diferenciar da concorrência. Sim, parece que isso vira um mantra que todo mundo tem que, de manhã, quando acorda... É um imperativo. Já fazer a oração. E nem sempre, assim, sem uma análise mais profunda do que faz sentido para o seu público, sem conhecer bem o seu cliente, você corre o risco de lançar coisas que não vão dar certo. Mas pensando nesse mercado digital, falhar no lançamento de uma inovação não é um problema, quase que natural que isso aconteça. A questão é que tem que ser percebido rapidamente e corrigido, muitas vezes abandonando um serviço, uma linha de produto, mas basicamente, antes disso acontecer, ter uma análise principalmente baseada em dados. Só complementando a pergunta, eu concordo com a afirmação de que a gente não precisa só do digital para inovar. A gente pode inovar em outras frentes que não necessariamente estão ligadas à digitalização. Mas a potencialização dessas oportunidades passa pelo digital. Por exemplo, oferecer um Wi-Fi numa loja é importante para o cliente do ponto de vista de conveniência, mas ele poderia trabalhar com inteligência em cima disso, que foi o exemplo que ele deu, e fomentar que o cliente use o Wi-Fi para você entender que tipo de showrooming ele está fazendo dentro da sua loja. Por exemplo, ele ficou na frente do seu produto e entrou ali e entrou num dos nossos sites para procurar quanto que ele está custando em outra loja. Então, você pode inovar num atendimento, no processo de humanização que ainda o varejo online, físico, por conta até de uma barreira de dispositivo, obviamente está na frente do varejo online, mas a potencialização dessas experiências com o digital traz oportunidades diferentes, né? Graça, só para concluir, eu acho que existe uma expectativa com a marca, ou com a empresa em geral, né? Então, um varejista, dependendo do porte que ele tem, a presença no mercado que ele tem, o consumidor que ele atende tem uma expectativa. Então, se ele não corresponder a essa expectativa, ele está correndo o risco de ser esquecido, ser substituído. Portanto, qual é o nível, né, da expectativa desse consumidor? O Wi-Fi pode atender? Talvez sim, né? Mas dependendo da empresa, da loja, etc. e tal, a expectativa é muito maior do que essa. E isso precisa ser seriamente mapeado. Perguntas da plateia presencial, temos aqui. Desse lado também. Opa, ótimo. Agora a virtual vai esperar um pouquinho. Eles já estão mandando aqui, mas... Deixa eu ver lá. Bom dia. Tá? Meu nome é Paula, eu sou da Westcom Group. Durante a manhã, a gente falou muito referente à parte mesmo de globalização de informação, Big Data, cada vez mais o varejo com as informações desse cliente. E esse ano nós tivemos 2 casos que foi de
a questão de cybersecurity, né? A gente teve 2 ataques cibernéticos, um deles maior, que foi o WannaCry, e eu queria entender como está o mercado hoje de varejo referente a isso. Se vocês acham que o Brasil está preparado para esse tipo de ataque, a gente pensando nas questões mesmo das informações desses clientes, disponibilizado aí no mercado, e eu queria entender um pouquinho mais como está a visão de vocês referente a esse tipo de ataque e se a gente está preparado para isso. Falar rapidamente, eu acho que pelo tamanho do mercado online hoje, do mercado digital, todos esses casos ainda representam uma parcela muito pequena. Acho que tem pouco impacto. Agora, de qualquer maneira, é uma ameaça que só vai crescer. Assim, os dados do Gartner é que cada vez mais os departamentos de TI vão ter que dedicar um orçamento maior para a segurança digital. Eu queria aproveitar também, eu sei que a gente tem outras perguntas, mas só para avaliar um pouquinho, se a gente estava falando sobre medir um pouco a quantidade de inovação que você coloca, né, se preocupar um pouco também, mas ao mesmo tempo o professor falou que o cliente espera que o varejo inove. Então, só para complementar a pergunta, até que ponto essas questões todas de segurança, e a gente tem outro fórum que a gente discute bastante isso, que é a Security Leaders, mas a gente também está falando sobre isso aqui, até que ponto a questão da segurança para vocês pode impactar a questão da inovação? Isso faz parte da agenda, quando vocês estão vendo a inovação, vocês estão olhando a questão da segurança, está avaliando se aquilo é seguro. Até um próprio Wi-Fi numa loja tem aspectos de segurança aí que precisam ser vistos, né? Sim, sim. Dentro do Buscapé, tudo que a gente vai implementar passa por um crivo de segurança para a gente não expor o usuário, tá? Complementando um pouco a pergunta dela, eu não acho que seja particularidade do mercado brasileiro, não. Acho que isso é do mercado mundial, né? A gente pegar o setor bancário do Brasil, é um dos setores bancários mais evoluídos do mundo, se não o mais evoluído do mundo. Isso puxa muito a questão de segurança, né? Então, eu acho que, mundialmente falando, a gente tem assim, questões de segurança que vão ser levadas cada vez mais a sério com essa questão de armazenamento de dados, de conhecer o usuário para tudo quanto é lugar que ele vai. Isso é extremamente importante, você manter isso sigiloso de uma certa forma, tá? E tudo que a gente faz hoje dentro de empresas, várias empresas de e-commerce que eu já passei, segurança também é um assunto que é levado bastante a sério, e eu concordo que esses casos são casos bem isolados, dada a quantidade de informação, quantidade de lojas e quantidade de websites que armazenam informações de usuários hoje. Mas é um assunto, sim, muito, muito importante a ser levado em consideração em tudo que a gente vai fazer, todas as ações. Mais perguntas? Aqui. É mais fácil ela. Acho que já está ligado. Testa aí. Não está. Vamos facilitar. Eu sou o Derek, sou da Arista do Brasil Alimentos. Acredito que seja mais direcionado para vocês dois, mas gostaria de saber o quão difícil está sendo superar essa barreira, esse medo referente às mudanças que vocês estão enfrentando nos clientes ou até nos varejos offline, no seu caso. O quão difícil é vocês passarem por isso, né, referente a essa cultura desses clientes ou, né, enfim, para colocarem nesse mundo digital, nessa nova onda? Deixa eu começar. Acho que tem os dois aspectos que a gente já falou aqui, né? Tanto a questão de mudança do mindset cultural, isso é sim uma barreira, até para as empresas digitais, assim, a mudança cultural está sendo muito grande, né? Empresas já mais tradicionalmente conhecidas no mundo digital estão tendo que passar por essa transformação também, e isso é óbvio que se reflete também no varejo tradicional, no varejo offline. Mas com relação à barreira a ser rompida e trazer o cara para o mundo online, pelo menos o que a gente vem sentindo no Buscapé, como eu te falei, está sendo muito menor essa barreira hoje. As pessoas estão sentindo realmente essa necessidade, elas vão atrás, por mais que elas não tenham conhecimento, não tenham capacitação para fazer isso. Assim, você tem diversas plataformas, diversos marketplaces que estão ajudando essas pessoas nesse primeiro contato com o mundo online. E aí isso está agilizando muito o processo de amadurecimento. Mas existe sim uma barreira, é óbvio. Concordo. A gente tem que pensar que o empresário, seja ele do varejo, de qualquer segmento, ele é conservador e pragmático ao mesmo tempo. Tá? O conservador, ele não vai fazer o primeiro movimento, mas se ele perceber que isso já está acontecendo e funciona, ele vai repetir isso daí.
Tá? Então, favoravelmente a gente, existem casos no Brasil, no mundo, e cada vez maiores. Então, o que a gente percebe, por exemplo, hoje é muito mais fácil você vender o projeto ágil do que era há 5 anos atrás, onde a gente tinha que evangelizar o mercado, o que era o ágil, quais os benefícios. Hoje já existe uma compreensão, já tem uma procura espontânea. Bate na porta da Dexter e fala, eu quero fazer um projeto de desenvolvimento ágil. Então, a grande questão é essa, mostrar que isso funciona e que isso traz benefício. Não é uma inovação meramente por si só. Ela está alinhada com o negócio e ela traz benefício com o momento de negócio atual. Tá? Então, na cabeça de todo mundo, principalmente quem está na área de TI, de varejo, entende que isso é inevitável. Ou seja, é uma questão de tempo para acontecer essa mudança cultural, para você ter uma outra abordagem. Até complementando, a gente, se você parar para observar, os executivos das empresas, mesmo de internet, são uma faixa etária geralmente maior e não foram disciplinados e não começaram a trabalhar nesse modelo de cultura ágil, né? A gente, no Buscapé, a gente tenta fazer um processo que a gente chama de colaboração por osmose, porque isso geralmente começa dentro da tecnologia, está começando a se formar uma área de produto dentro das empresas e isso vai sendo levado para cima, né? Cada vez mais os executivos têm a visibilidade de que fazer dessa forma é mais rápido e é melhor, né? Essa cultura incremental, de se trabalhar com entregáveis mínimos, de se provar realmente a efetividade de algum projeto antes de colocar ele para produção em massa, isso está sendo levado muito a sério pela área de tecnologia, mas eu acredito que ainda pelos grandes executivos das empresas isso está sendo provado, tá? A gente está passando por esse momento de transformação. Isso falando do varejo online, falando do varejo offline ainda tem muito mais desafio. A gente acabou de uma pergunta aqui, ó. A gente acabou de ver um caso hoje de manhã, que foi a palestra de abertura do Fatala. Tá, o Fatala é o responsável por digital. O Fatala tem seus 30 e poucos anos, ele está por aí. E acho que todo mundo tem acompanhado a valorização das ações do Magazine Luiza. Em agosto de 2016 estava R$60, hoje está 460. E boa parte dessa valorização é a estratégia de digital do Magazine Luiza, que está na cabeça do Fatala e do Fred. Então, vamos dar oportunidade aqui. Monitora, é só porque não tem aquele, né? Quem apertou primeiro? Foi ele, olha, ela é justa, viu? Então você. Depois eu passo para ela. Vamos só fazer as perguntas mais rapidamente, para a gente conseguir dar oportunidade para todos. Tá, ok. A gente falou muito da digitalização, digitization, voltada para o consumidor. Tá? Eu queria saber como é que está esse aspecto de digitalização dos processos internos. Por exemplo, como é que eu estou comprando? Como é que eu estou abastecendo as lojas na realidade do Omnichannel, quando eu estou vendo as minhas lojas agora, tendo que atender clientes. Antes o produto saía do CD, ia para o cliente, agora não, a gente já está vendo sistemas que o produto pode sair de uma loja para atender um cliente do online. Como é que está a digitalização dos processos do back-office? Eu queria que o Marcos respondesse, porque acho que foi você que comentou sobre a importância da cultura digital na organização, né? No todo, né? Eu acho que... Não só na gestão, mas em todo o processo. Porque o varejo, quando a gente olha, assim, a gente tende a achar que é a ponta, né? O consumidor é quem está comprando, ele tem todo um processo, né? Como ele falou. Então, né? eu só respondendo a pergunta antes, eu concordo contigo quando a gente fala que a gente olha muito a venda e o varejo não é só a venda, né? É a compra, é o planejamento, toda, é a logística, né? É a entrega, o supply. E eu acho que a grande mudança que a gente fez dentro de casa na Netshoes nos últimos 2 anos, para que a gente não olhasse somente a venda, passou pelo aquele comentário que eu fiz ao comentário do Luiz. Foi como a gente mudou dentro de casa para conseguir entender que a gente não tem que ser só ágil no ponto de vista de marketing e experiência do cliente. Então, acho que um aspecto que a gente deveria explorar mais nesses debates é como que a empresa se transforma dentro de casa, nos seus processos, nas suas organizações, na sua rotina de gestão, reporte e execução,
para que isso seja verdade, não somente naquela ponta onde todo mundo já está fazendo, que é fazer seu próprio site, fazer sua própria operação online, que é muito pouco perto da disrupção que você pode gerar na cadeia inteira. Então, lá na Netshoes, o que a gente fez é que a gente conseguiu estruturar um time de produto, como o Marcos falou. Hoje no departamento de tecnologia da Netshoes, a gente já está com mais de 300 funcionários. A gente tem investido pesado em tecnologia, a gente se define como uma tech company, e a gente acredita que isso vai ser uma diferenciação nossa em relação ao mercado de e-commerce no Brasil. O que a gente conseguiu fazer de inovador e que é difícil de aplicar, principalmente nas empresas que ainda não têm essa cultura ágil, é que a gente conseguiu estruturar um time de produto, o produto fica dentro de tecnologia, só para você ter uma ideia de como a gente está organizado hoje, com uma interação muito forte com as outras áreas da empresa, e que no varejo tradicional a gente chama ela de negócio, apesar de eu não gostar, porque tecnologia também é negócio. A gente tem que entender que a nossa produção no varejo não é simplesmente a compra e a venda. No nosso caso, como uma empresa de tecnologia, a nossa produção também é software. Então, essas áreas precisam viver esses ritos. Então, eles precisam viver o rito ágil, junto conosco, participar de planejamento, de priorização de backlog, de daily, de grooming, de retrospectiva, de feedback. Esse processo de construção do produto, quando eu falo do produto de tecnologia, ele também é a parte produtiva da empresa. A nossa parte produtiva não é só comprar, estocar, entregar e atender o cliente. Uma empresa de aço, que produz o aço, a parte produtiva dela também é produzir o aço. A gente vende uma experiência a gente vende um produto, a gente está inserido no mercado de varejo, mas através de uma produção de tecnologia. Então, isso também precisa ser transformado. O histórico, a tradição dessas empresas, mesmo das nossas que já começaram digitalizadas, é que nesse passado de 10 anos atrás, a dinâmica era muito do tipo, o time de negócio tem uma ideia, tem um assumption sobre alguma coisa que vai funcionar, passa para a tecnologia tem que fazer, entregar. Essa dinâmica não funciona mais. Sim. A gente precisa transformar as empresas de dentro para fora. Então, por exemplo, a gente tinha times enormes dentro de tecnologia 2 anos atrás, muito focados no software que ele geria. A gente quebrou toda essa estrutura, estão trabalhando com squads pequenos, ágeis, autônomos, multi-skill, com autonomia para poder tocar com as outras áreas o que vai ser feito, decidir o que vai ser feito. A gente montou já estamos com 18 squads que são focados num assunto específico do nosso negócio. Então, um squad de vitrine, ele é responsável ali da home até a adição do produto no carrinho. Então, esse time vive esse mundo, ele sabe todos os KPIs que estão ali envolvidos, é um microcosmos que ele se sente dono, se empodera o funcionário, se aumenta engajamento. Esse tipo de público de tecnologia é um público, principalmente o mais novo, é um público que demanda propósito, é um público que gosta de ter autonomia, que não está mais acostumado com uma gestão de comando e controle, sim, em cima de contexto. Então, essa transformação, a gente fala muito da disrupção do negócio. A disrupção do negócio, ela não tem sucesso se você não implode o jeito de trabalhar dentro da empresa, né? De se organizar, de tocar, de fazer gestão, de fazer reporte, construir mesmo. Você Muito quer bom. só complementar, porque eu quero dar o direito a ela de fazer uma pergunta, porque ela cedeu a vez, então é rapidamente, justo. que lá na escola nós estamos nesse momento desenvolvendo novas metodologias para reflexões estratégicas, né? Porque os formatos tradicionais de planejamento estratégico muitas vezes não atendem a demanda desse cenário. Essa transformação. Né? Então, a empresa precisa, olhar para dentro, né? antes de decidir transformar, precisa fazer seus exercícios durante a fase de planejamento estratégico. Isso também demanda novas metodologias, novas ferramentas. Temos um microfone aqui. Tá Você já está com o já. microfone, que ótimo. A pergunta é para o Marcos, também para o pessoal da Netshoes. Você comentou que vocês estão caminhando para marketplace, só que hoje a gente vê aí no mercado uma série de empresas, startups, que estão atuando aí como marketplaces e tem incomodado bastante as grandes empresas. Como que vocês estão inseridos dentro do ecossistema que envolve as startups?
Ou vocês estão ignorando isso, ou vocês estão junto, trabalhando com alguma startup nesse processo? Falando do Buscapé especificamente, o Buscapé sempre foi uma empresa, foi quase uma incubadora, né, em algum momento do passado, aí não muito distante. A gente não está mais com esse foco, né, de sair comprando muitas empresas e muitas startups, mas a gente continua muito próximo desse ecossistema. Tá? Então, a gente mudou um pouquinho o nosso mindset de colocar todas as startups para dentro de casa, mas a gente ainda se apoia muito nas startups para a estratégia do digital. Então, a gente está sempre próximo ao que está acontecendo no mercado, tentando trazer isso para dentro de casa, tentando ajudar essas startups e acelerar o negócio do Buscapé. E assim, lembrando que quando você fala de marketplace, a essência do Buscapé sempre foi ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão de compra. E a gente quer trazer isso para dentro do marketplace também. Tá? A gente, diferente dos marketplaces convencionais, a gente não tem produto próprio. Tá? Então, assim, o nosso foco vai ser muito, e ele é muito a experiência. Então, a gente quer dar uma experiência matadora e a gente quer auxiliar de verdade o consumidor a comprar bem. Tá? E, para isso, assim, a gente precisa pegar tudo que está acontecendo fora e trazer para dentro de casa, porque nossa visão, se ficar só como empresa, ela é muito míope. Para qualquer empresa é assim. Então, acho que para qualquer empresa que quer ficar na vanguarda aí de revolução digital, tem que ter essa proximidade com essas startups. Do nosso lado, quando a gente fala de startup, a gente costuma definir o que é uma startup pelo momento de vida dela, né? Então, tipo, é uma empresa que está crescendo, que ainda é pequena. Tá? Eu acho que startup não é só isso, é o mindset dela. A gente é uma empresa, um dos maiores e-commerces do Brasil, listada na Bolsa de Nova York, a primeira empresa fundada no Brasil a ser listada exclusivamente na Bolsa de Nova York, e a gente ainda se considera uma startup, porque a gente ainda tem esse mindset. Então, a gente se relaciona com esse mercado de diversas maneiras, né? Do ponto de vista de tecnologia, porque é um mercado grande dentro de tecnologia, tem muita empresa pequena, focada num tipo de assunto que se especializa e começa a sua empresa, e para a gente isso é legal, porque isso também movimenta conhecimento, tanto do nosso lado de negócio, de tecnologia, com alguém que está fazendo alguma coisa inovadora, iniciante e tudo mais, e também do outro ponto de vista com o marketplace, com outras empresas, com varejos que são startups, que estão no começo e tudo mais. O nosso foco com o marketplace na Netshoes é qualidade. A gente não vai fazer a velha corrida do e-commerce brasileiro pelo pote de ouro lá na frente, crescer a qualquer custo, de qualquer forma. A gente tem um grande ativo dentro da Netshoes, que é o nosso NPS. A gente olha isso é meta para todo mundo dentro da companhia, é trigger para todo mundo. A gente teve até uma pesquisa do Ibope recente, 2 pesquisas, inclusive, que a Netshoes foi apontada como o melhor NPS do e-commerce no Brasil, e o segundo lugar foi a Zatini, que também é uma marca nossa, alguns pontos percentuais na frente do terceiro colocado. A gente acredita que esse mercado de marketplace no Brasil ainda é muito novo, ainda existe muito seller que está se organizando e se preparando para isso, mas a gente, do nosso ponto de vista, a gente precisa entender que esse cliente que faz uma compra com um seller, ele está comprando através da Netshoes, então ele tem a nossa marca e a gente precisa... Ele tem a nossa marca na cabeça e no coração, quando ele decidiu fazer a compra lá, e a gente precisa proteger o que é o nosso principal ativo, que é a qualidade, apoiando o seller, conseguindo ter uma comunicação próxima com o seller para resolver problemas, porque problemas existem no varejo, e principalmente protegendo a experiência do cliente com a nossa marca. Ok, gente, olha, infelizmente o tempo é sempre, né, está sempre perseguindo, mas acho que a gente conseguiu aqui discutir vários aspectos. Eu quero fazer uma chamada interessante pelo seguinte, o Marcos comentou, né? Foi lá, né? Mas você comentou sobre a questão de se discutir nesses fóruns também a gestão, né? Então, eu tenho uma boa notícia. O próximo painel, o terceiro painel, é justamente sobre gestão do varejo. Quer dizer, a gente não vai falar só sobre o aspecto mais glamuroso da venda, do consumidor, da ponta, mas a gente vai falar sobre todo o processo de gestão e como o digital está permeando isso e a cultura. Então, convido vocês a estarem conosco. Vamos estar com o CIO do Grupo Angeloni, o CIO da Livraria Cultura, o Pedro Guache do EBIT, o diretor da TOTOS também vai estar aqui com a gente nessa discussão logo após o almoço. Então, aguardo vocês após o almoço e uma salva de palmas para os participantes desse nosso painel.